Abre o coração da tua igreja, Pai, para que possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Usa grandemente nas tuas mãos, Pai, para que possamos ser edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo possa reinar e também governar em nossas vidas. Amém. Que as promessas que Deus fez a Pai Abraão, que um dia elas forem liberadas da Igreja de Cristo, possa continuar repousando sobre a vida de cada irmão e cada irmã nessa noite. Meus queridos, eu quero primeiramente externar a Deus a minha gratidão de poder, mais uma vez, poder fazer uso da sua poderosa e também bendita palavra. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Marcelo. Deus lhe abençoe grandemente a sua vida, de toda a sua casa, de toda a sua família. Cumprimentando o pastor Marcelo, eu cumprimento a liderança dos adolescentes, que Deus abençoe. Quero desde já parabenizar esse grupo, que Deus continue e abençoe grandemente. Cumprimento todos os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, todos aqui nessa noite. A igreja em geral, também eu agradeço pela vida da minha esposa, que está atrás, o filho Josué, e também ao Gilberto com a sua esposa, que vieram juntamente conosco nessa noite. Meus queridos, sem perda de tempo, aproveitar que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é dele, mas que, porém, foi escrito por Mateus. Apocalipse, capítulo de número 1. E o versículo de número 1. Se de vez em quando der uma falhadinha na minha voz, não se assuste que a minha voz não está muito boa. Capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Amém. Podeis tomar vosso assento por gentileza. Meus queridos irmãos, eu prometo aos irmãos que eu não irei passar o tempo que me foi oportuno, mas eu gostaria que a partir desse momento você prestasse bem atenção para aquilo que o Senhor Deus tem a falar conosco nessa oportunidade. Queridos, Mateus, que também é chamado de Levi, antes dele se tornar discípulo de Jesus, Mateus ele era cobrador de impostos do Império Romano. E no período do reinado de Tibério César, que reinou do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo, nesse período, Mateus estava numa cidade no estado da Galileia por nome de Cafarnaum. Mateus estava trabalhando sobre a sua coletoria. Haja visto que quando Jesus ainda estava no início do seu ministério terreno, estava formando seu colégio apostólico, as suas 12 lâmpadas acesas em Israel. Jesus entra em Cafarnaum e Jesus visualiza Mateus trabalhando sobre a sua coletoria. O texto de Mateus capítulo 9, versículo 9,
vai nos informar que Jesus faz um convite a Mateus dizendo: siga-me. O engraçado é que o texto nos mostra, o texto nos relata que não há nenhum questionamento da parte de Mateus. Mateus larga a sua ocupação de cobrador de impostos e passa a seguir Jesus, passa a engrenar no colégio apostólico, passa a fazer parte de uma das 12 lâmpadas acesas em Israel. É bem verdade que a partir desse momento Mateus vai passar a vivenciar coisas que antes ele nunca tinha vivenciado. Por quê? Porque Mateus vai passar a ver paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, pessoas que estavam possessas por espírito demoníaco ser libertas instantaneamente com a chegada ou com a presença de Jesus. Mas porém, vai ser somente no ano 58 ou 65 que Mateus vai escrever esse evangelho. Agora a pergunta que todo leitor faz e não se cala é: por que Mateus, diferente de Marcos, de Lucas e de João, Mateus inicia o seu evangelho apresentando-nos uma genealogia de Abraão até a pessoa de Jesus? Haja visto que Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia, porque ele escreveu o seu evangelho principalmente para um público judaico. Ou seja, o público de Mateus é diferente do público de Marcos, de Lucas e de João. O público de Mateus é um público judaico. Assim, ele quer provar que Jesus é o Messias prometido, descendente de Davi, o descendente de Abraão. Isso é tão verdade que nós podemos ver que ele apresenta aqui no capítulo de número 1 e versículo de número 1, ele apresenta 3 verdades a respeito de Jesus. Haja visto que o nome Jesus em hebraico é Yeshua, no grego é Jesus, em latim Jesus, que no português é Jesus, que significa o Senhor salva. A primeira verdade que Mateus apresenta a respeito de Jesus é que ele é o Cristo. A palavra Cristo, tanto no grego koiné, quanto no hebraico Messias, significa ungido. Haja vista que Mateus está mostrando que ele é, sem dúvida alguma, para o seu público judaico, o prometido de Deus, o prometido de Israel. A segunda verdade que Mateus apresenta aqui a respeito de Jesus é que ele é filho de Davi. O engraçado é que, diante da historicidade bíblica, Abraão viveu muitos anos antes de Davi. Então ele teria, pela lógica, que citar primeiro Abraão. Mas percebem, senhores, que ele vai citar primeiro que ele é filho de Davi. Mateus menciona Davi primeiro porque ele escreveu aos judeus e quer provar que Jesus é o legítimo rei, herdeiro do trono de Davi. Então depois, a terceira verdade que ele apresenta a respeito de Jesus é que ele é então filho de Abraão. Apresenta Jesus como o cumprimento da aliança abraâmica, da promessa, da bênção de Deus a todas as nações, que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Mas ao analisar a biografia dos evangelhos, nós podemos ver que a Bíblia apresenta a genealogia de Jesus sob 2 perspectivas. Mateus apresenta como Messias prometido, descendente de Davi, de Abraão. Agora Lucas, por sua vez, ele retrocede a sua genealogia até Adão, porque Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, foi pai de Cainã, foi pai de Malalel, foi pai de Jared, foi pai de Enoque, foi pai de Metusalém, na tradução corrigida, na atualizada, Matusalém, o homem mais velho lá de dentro da historicidade bíblica, porque viveu 969 anos. Matusalém foi pai de Lameque foi pai de Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. Sem foi pai de Arfaxade foi pai de Selá foi pai de Heber foi pai de Peleg foi pai de Reu foi pai de Serug foi pai de Naor foi pai de Terá, e Terá foi pai de Abrão, pai das alturas do hebraico, que Deus muda o nome para Abraão, pai de uma grande nação. Agora, por que Lucas ele retrocede a sua genealogia até Adão? Porque Lucas apresenta a genealogia de Adão para destacar
destacar Jesus como o homem perfeito, que representante de toda a humanidade para os gregos. Agora Mateus apresenta a genealogia para provar aos judeus que Jesus é o Messias prometido, o herdeiro do trono de Davi. Agora, se os senhores prestar atenção, nem João Marcos, nem João apresenta a genealogia de Jesus. Por quê? Marcos não apresenta a genealogia, pois escreve aos romanos, enfatiza Jesus como servo em ação. É chamado teologicamente do evangelho da ação. Então nós podemos ver que ele enfatiza Jesus como servo em ação, cuja linhagem não é o foco. E nem João não apresenta a genealogia, porque João apresenta Jesus como filho de Deus. E como filho de Deus ele é eterno, ele não tem origem, ou seja, esquece, não tem genealogia. Agora, tanto na genealogia de Mateus quanto na de Lucas, vemos pessoas que desagradaram a Deus. Se os irmãos analisarem a geografia de Mateus, os irmãos vão ver uma mulher por nome de Tamar. Ou seja, quando você recorre a Gênesis capítulo 38, vão ver que Tamar coabitou com seu próprio sogro, Judá. E ela está aqui na genealogia. Nós vamos ver uma mulher por nome de Rabi. Rabi era uma prostituta, uma meretriz de Jericó. Está lá no livro de Josué. Nós vamos ver aqui uma mulher por nome de Ruth. Ruth era uma moabita, povo visto como desprezo pelos judeus. A religiosidade dos moabitas era o politeísmo. O que é o politeísmo, pregador? Uma crença em mais de uma divindade. E Ruth está aqui na genealogia de Jesus. Está aqui também Davi, que cometeu adultério com Batseba, ou seja, ordenou a morte de Urias, e ele está aqui inserido na genealogia de Jesus. Nós vamos ver Salomão, que foi levado à idolatria por causa das suas muitas esposas estrangeiras. Nós vamos ver aqui Manassés, que praticou idolatria, feitiçaria, derramou sangue inocente, mas ele está aqui na genealogia de Jesus. A pergunta é: por que essas pessoas que desagradaram a Deus estão inseridas aqui na genealogia de Jesus? Isso é para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a qual ele veio salvar. Eu vou repetir de novo: essas pessoas que estão aqui para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores a qual ele veio salvar. E isso nós podemos ver com clareza no chamado de Mateus. Por quê? Porque quando você lê o chamado de Mateus, você vai ver que Mateus, ele prepara um banquete para Jesus. Sim, Mateus prepara um banquete. E nesse banquete que Mateus prepara, o texto vai dizer que havia publicano e pecadores neste banquete. Sabe o que o texto diz? Que os fariseus, os líderes religiosos, quando viram Jesus se assentado com publicano e pecadores, eles vão fazer uma pergunta: por que o vosso mestre come com publicano e pecadores? Em Mateus capítulo 9, versículo 8, perceba que Jesus vai mandar a resposta. Quando Jesus escuta, Jesus vai dizer: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Depois vai haver uma exortação de Jesus: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quer não sacrifício. E qual é a missão que Jesus vai dar? Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Levante uma das tuas mãos para cima. Levanta. Sabe o que eu vejo na casa de Mateus? O banquete da graça está manifesto na casa de Mateus. Por que o banquete da graça está manifesto na casa de Mateus? Nós vamos ver agora. A palavra graça no hebraico significa favor, bondade, aceitação. A palavra graça no aramaico significa bondade, benevolência. A palavra graça no grego koiné significa favor imerecido, dom gratuito. A palavra graça no latim significa favor, benevolência. A palavra graça no português significa favor imerecido. Isto significa que a graça de Deus é algo que recebemos sem termos o direito de ter recebido. É por isso que Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus. Por quê? Porque a Bíblia
os efeitos da graça de Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, é a graça que chama. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, é a graça que salva. Em Colossenses capítulo 2, vem de Bíblia, versículo 13, é a graça que perdoa. Romanos capítulo 3, versículo 24, é a graça que justifica. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é a graça que reconcilia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é a graça que transforma. Em Tito capítulo 2, versículo 11, é a graça que transforma. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, é a graça que fortalece. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, é a graça que capacita. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, é a graça que preserva, que sustenta o crente até o fim da caminhada. Eu já libero aqui nessa noite algo da parte de Deus. Nós só estamos aqui nesta noite é pela graça de Deus. Você chegou aqui pela graça, você canta pela graça, caminha pela graça, adora pela graça, vai para casa pela graça, dorme pela graça, glorifica pela graça, está de pé pela graça, você adora pela graça. Eu vou repetir até você levantar a mão para cima e entender que o adversário não queria que você estivesse aqui nesta noite, mas você está aqui porque você teve encontro com a graça, e a graça tem esse poder transformador. A graça transforma a inutilidade em utilidade. Eu vou falar isso aqui bem alto: ninguém é inútil aqui. Nós éramos inúteis quando nós estávamos lá fora, mas a partir do momento que tivemos encontro com a graça tem esse poder transformador. Ela transforma a inutilidade em utilidade. Você é útil no reino de Deus. Se eu fosse você, eu levantava a mão para cima agora. Quem é que entende que está aqui pela graça? Hoje o diabo tentou de todas as formas, de todas as maneiras, para que você não adentrasse por esta porta, mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E deixa eu dizer uma coisa: é Deus que te guarda, é Deus que te protege. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai permanecer de pé. Só quem tem promessa de Deus aqui nessa noite, levante uma das tuas mãos para cima e glorifique a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós só estamos aqui nessa noite pela graça de Deus. Nós andamos pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Eu não merecia estar aqui pregando, você não merecia estar aí assentado, mas é a graça de Deus. Aquilo que o nosso pai Adão fez lá no Éden, que causou um grande estrago na humanidade. É por isso que nós não éramos merecidos, por devido ao pecado original. Mas a partir do momento que tivemos um encontro com a graça tem esse efeito. É graça para tudo, meus irmãos. É graça para estar aqui, é graça para falar, é graça para andar, é tudo pela graça de Deus. Oh glória! Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus falando com alguém aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque você teve encontro com a graça de Deus, e a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus está sobre a tua vida, a graça de Deus está sobre a tua chamada, a graça de Deus está sobre o teu ministério. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É tudo por devido à graça de Deus. Eu estou frisando isso aqui para que nós possamos entender que nós não éramos merecedores, mas a partir do momento que tivemos um encontro com a graça, a nossa história mudou. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Gostaria que você prestasse bem atenção agora. Quando nós analisamos aqui a genealogia de Mateus, nós vamos ver que na genealogia de Mateus começa com uma lista de vários nomes.
Preste bem atenção para isso aqui agora, que eu já estou caminhando para o final da mensagem. A genealogia de Mateus começa com uma lista de vários nomes. Só que o que me chama a atenção nessa genealogia, o que é? É que ela termina apontando para um único nome. E esse nome é Jesus. Diga para quem está do seu lado, diga: esse nome é Jesus. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 2 e versículo de número 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Eu vou repetir de novo. O apóstolo Paulo declarou: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A genealogia de Mateus começa com uma lista de vários nomes, como Abraão, mas o nome de Jesus está acima do nome de Abraão. O nome de Jesus está acima do nome de Isaac. O nome de Jesus está acima do nome de Jacó, está acima do nome de Judá, está acima do nome de Pérez, está acima do nome de Esrom, está acima do nome de Arão, está acima do nome de Abinadab, está acima do nome de Nasson, está acima do nome de Salmão, de Boaz, de Obed, está acima do nome de Jessé, está acima do nome de Davi, de Salomão e Roboão. O nome de Jesus está acima do nome de Abias, de Asa, de Josafá, de Jorão, de Uzias. O nome de Jesus está acima do nome de Jotão, de Acás, de Ezequias, de Manassés, de Amon. O nome de Jesus está acima do nome de Josias, de Jeconias, de Salatiel, de Zorobabel, de Abiúde. O nome de Jesus está acima do nome de Eliaquim, de Azor, de Zadok, de Eliú, de Eliezer, de Matã, de Jacó, de José. O nome de Jesus está acima de todo nome, e é nesse nome que você vai vencer todas as adversidades. Levante uma das tuas mãos para cima agora, para o alto. O nome de Jesus está acima do fofoqueiro. O nome de Jesus está acima deste gigante que está à tua frente. O nome de Jesus está acima das muralhas, está acima das dificuldades. E Deus me trouxe aqui nessa noite para profetizar para alguém que crê. É no nome de Jesus que você vai vencer todas as diversidades. Mas pregador, tu não entende, o negócio não está fácil dentro da minha casa. Mas os céus está te dando autoridade aqui. Isso aqui é para quem crê. É para quem crê. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Que há um comando dos céus aqui nesta noite. Os céus está dando autoridade. Você é um portador do nome de Jesus. Não tem inferno, não tem diabo, não tem principado, não tem potestade, não tem diabo que vai parar e que resiste o nome de Jesus. É no nome de Jesus que você vai. É no nome de Jesus que você vai. É no nome de Jesus que você vai. O céu está te dando autoridade aqui nessa noite. É no nome de Jesus que você vai vencer essa luta. É no nome de Jesus que você vai vencer esta enfermidade. É no nome de Jesus que você vai vencer todas as dificuldades. Por quê? Porque há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder nesse nome. Quem sabe você entrou aqui nessa noite carregado de problema, e Jesus está dizendo: você é um portador do meu nome. Enquanto você vai dizendo em nome de Jesus eu vou vencer, o céu vai te dando autoridade. O diabo não quer que eu e você falamos que há poder no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita, aparece ao colégio apostólico, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão: que quem crê em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. É no nome de Jesus que você vai. É no nome de Jesus que você vai vencer. Só quem acredita levanta a mão para cima e adore a Ele, porque Ele
de crente aí que está no teu lado e diga: irmão, não desista, no nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer: diga no nome de Jesus. Diga o que é essa prova para o nome de Jesus. Diga o que é esse gigante para o nome de Jesus. Diga o que é essa enfermidade para o nome de Jesus. Diga: é no nome de Jesus que nós iremos vencer. Aleluia! Glória a Deus! Agora escute, para mim encerrar. O Evangelho começa apresentando o rei prometido. Nós acabamos de ver aqui na genealogia. Só que esse Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, 612 versículos, ele termina de uma forma diferente de como ele começa. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus começa apresentando o rei prometido e termina com esse mesmo rei enviando a sua igreja. A palavra igreja no grego koiné é eclesia. Termina enviando a sua igreja. E o que ele faz? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, aonde está a temática, sabe o que vai nos dizer lá? Que aquele que possui toda a autoridade nos céus e na terra, ele ordena os seus discípulos, o colégio apostólico, a sua igreja, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as para mim concluir aqui nessa noite, a pergunta que se faz ao texto é: o que é fazer discípulo? Porque Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. E tem gente que acha que fazer discípulos é apenas você sair daqui, pregar o evangelho para alguém, acontece a conversão, e no momento que aquela pessoa se converteu, isso já é fazer discípulo. Não, isso não é fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É claro que envolve levar alguém a conhecer Jesus de verdade, primeiramente, primeira impressão. Mas o que é realmente fazer discípulo à luz da Bíblia? Que o texto está nos dizendo é ensinar essa pessoa a viver como Jesus viveu. Por isso que Paulo vai dizer lá na frente: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. O que é fazer discípulo? É caminhar junto, ajudando-o a crescer na fé. O que é fazer discípulo? É ensinar a obedecer a Bíblia na prática. O que é fazer discípulo? É ajudar a pessoa a fazer outros discípulos. Escute o que eu vou dizer aqui e já vou encerrar a minha fala nessa noite. Fazer discípulo é ajudar essa pessoa a fazer outros discípulos. Por quê? Porque um discípulo que não faz discípulos ainda não aprendeu plenamente a missão que recebeu de Jesus. Eu vou repetir de novo. Um discípulo que não faz discípulo, ele ainda não entendeu a missão que ele recebeu de Jesus. Eu estou falando isso à luz da palavra de Deus. Ou seja, seguir Jesus não é apenas chegar ao céu. Porque muitas das vezes nós achamos aqui que ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo, é apenas alcançar o céu. É apenas escutar o toque da trombeta quando Jesus vem arrebatar a sua noiva e subir para o céu. Não! É levar outras pessoas a caminhar com Cristo até lá. Ou você acha que fazer discípulo é você olhar uma pessoa que está no pecado,
E você vai caminhando e vai deixando aquela pessoa dizendo: não, eu quero saber de mim. Isso não é ser discípulo, porque discípulo gera discípulo. Você está entendendo o que Jesus está falando conosco nessa noite? Eu sinto a presença de Deus aqui. O verdadeiro discípulo não vive apenas para crescer espiritualmente, pensando só em si, não. Mas para de investir, ele investe na transformação de outras pessoas. Ou seja, ele não pensa só em si crescer espiritualmente, mas ele investe em outras pessoas, para que outras pessoas também venham ser transformadas. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? É uma reflexão. O tema é para nós fazer uma retrospectiva e uma introspectiva. Retrospectiva, pensar já quantas pessoas passaram por nós, e muitas das vezes a gente fez isso aqui, ó, fechou a boca. Eu falo convosco nesta noite, calado face de canto, e eu clamaste de canto. Tu sabes que é contigo que eu estou falando, que eu clamaste de canto, né, tua face. Quantas oportunidades eu te dei, tu viraste as costas para mim, que eu clamaste de canto, eu clamaste. Ali clamaste de canto, eu clamaste. Eu usei meu servo para falar contigo nesta noite, e caiu clamaste de canto, eu clamaste. Assim te diz o Senhor. Deus está falando aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Oh glória. Oh glória. Levanta uma das tuas mãos assim. Fecha o teu olho por um minuto. Oh, aleluia. Fecha o teu olho, levanta a tua mão. Eu sei que tem adorador aqui. Há uma presença gloriosa de Deus. Jesus está levantando uma geração que não será apenas espectadora do Evangelho. Oh glória, mas será formadora de discípulo. Eu creio, eu não sei se você crê. Esta geração ensinará a palavra. Oh aleluia. Viverá o Evangelho e impactará esse bairro, impactará Joinville, para a glória de Deus. Esta geração, eu vou profetizar, quem crê pega. Esta geração não será apenas espectadora do Evangelho, mas será uma geração formadora de discípulo. Eu creio, Jesus está levantando uma geração com autoridade e poder do céu. Eu creio, levanta a mão, fecha o olho. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Eu já estou vendo gente chorando. Sabe o que é? É noite que os céus marcou esse ponto. Oh, você vai ser um instrumento usado por Deus. O diabo não vai fechar tua boca, porque é uma unção de Deus na tua vida. Os céus estão levantando uma geração poderosa aqui nessa noite, pastor Marcelo. O diabo achou que ele tinha vencido, mas não. Você vai sair daqui com autoridade. Primeiro que você vê na rua, aí eu vou sentir. Quem está comigo nessa palavra, eu vou deixar você adorar por um minuto. Por um minuto. Aquele teu parente não vai morrer nas drogas, não vai. O céu está te dando autoridade. Aquele amigo mais próximo não vai morrer no alcoolismo. O céu está te dando autoridade. É no nome de Jesus que você vai. Eu creio, eu já estou vendo aqui pelos olhos da fé, corrente sendo quebrada. Jesus está quebrando correntes. Meu Deus.
Ai, eu estou sentindo uma presença gloriosa. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Vai adorando. Esta é a geração que Jesus está levantando nesta noite. Há uma geração poderosa. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Se põe de pé nessa noite, se põe de pé, adorando a Ele. Jesus está levantando uma geração aqui poderosa. Oh glória, oh glória, oh glória. Antes de orar, eu quero perguntar: tem alguém para Jesus aqui que escutou essa palavra? Sabe o que eu vejo aqui? Que abriu-se a porta da oportunidade da salvação de Deus para a tua alma. A graça de Deus está aqui. E a graça tem esse poder transformador e quer transformar a tua vida. Tem alguém para Jesus? Faça o sinal com a mão. Pregador, eu escutei a palavra e eu quero nessa noite sair daqui. Eu quero me reconciliar com Jesus. Tem alguém? Faça um sinal com a mão. Eu quero ver aonde você está. Tem alguém? Jesus está te chamando aqui nessa noite. Os céus está presente aqui nessa reunião nessa noite. Eu sinto a presença de Deus. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Não tem? Então nós vamos orar. Você que ficou lá atrás, você que está aqui na frente, é o momento em que nós vamos orar a Deus aqui agora. Nós vamos orar a Deus pela vida desses adolescentes. Eu creio, alguns anos atrás eu passei pelos adolescentes e eu escutei várias mensagens de pregadores que subiram aqui e profetizaram sobre os adolescentes, que seria a geração que Deus ia levantar. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. E sabe que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que essa é a geração que Deus vai levantar com poder e autoridade dos céus. Poder e autoridade. Você que ficou lá atrás, estende a tua mão para cá. Eu creio que aqui na geração desses adolescentes, aqui tem cantor, tem pregador, tem profeta, tem músico. Deus vai levantar esta geração para estremecer o inferno. Eu creio. Se você crê, fecha o teu olho agora e oramos a Deus. Deus, estamos na tua presença mais uma vez. Senhor, ouvimos hinos, a tua palavra foi pregada. Deus, eu creio que nessa noite, por intermédio da tua palavra, o Senhor está levantando uma geração poderosa. Oh glória! Eu creio que o Senhor está levantando nesta noite uma geração poderosa. Oh glória! Senhor, que o teu Espírito venha acender esta chama em nossas vidas nesta noite. Senhor, se adentrou alguém triste aqui, Senhor, por intermédio do teu Espírito, renova esta vida aqui agora. Senhor, se adentrou alguém enfermo aqui nessa noite, aonde estiver alojada esta enfermidade, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus amado, a tua presença está aqui nesta noite. Senhor, a casa é tua, o poder é teu. É o Senhor que manda, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Senhor, aonde houver um coração aberto, Senhor, eu venho te pedir agora, como ministro do teu evangelho, da tua palavra. Senhor, toca com a tua mão poderosa agora. Toca com a tua mão poderosa agora. Renova ele agora, renova ela agora. Uma movimentação dos céus aqui agora. Há um renovo de Deus aqui nessa casa, nessa noite. Senhor, renova ele agora, renova ela agora. Eu ouço o barulho de línguas estranhas. Eu vejo pessoas chorando aqui nessa noite, que estão sendo tocadas pela presença do Espírito, que estão sendo tocadas pela presença de Deus. Seja renovado agora,
Seja tocada agora, seja tocada agora, seja revestido do poder de Deus agora. Abraça essa pessoa que não está lá e diga assim para ela, em nome de Jesus. Você faz parte dessa geração. Diga, em nome de Jesus, você faz parte dessa geração. Em nome de Jesus. Sobre toda a mente e coração, declaro que a esperança e liberdade